para cima, para frente, para fora. Através dos anos a Bíblia vem marchando. Ela é como uma luz que traz alegria, paz e bênção. É como um leão em luta. É como um juiz num tribunal. Seus julgamentos são supremos e justos. É como um rei sobre um trono, com o cetro estendido para todos os que quiserem crer e tocar. Como uma poderosa espada de 2 gumes numa conquista, trazendo triunfo e bênção, como um capitão numa batalha, guiando os exércitos para a vitória certa. Todavia, é também como uma mãe com seu bebê, dando força, apoiando e amando. É a água viva, o pão da vida, o mel no favo, doce ao paladar. É o documento do rei para o nosso perdão, selado com o sinete vermelho da corte do céu. A Bíblia, você tem uma, não tem? Talvez esteja no fundo da sua mala ou em cima do armário. Talvez você tenha colocado ela na mesa da sala, onde todos possam vê-la, especialmente o pregador quando faz uma visita, mas você não faz tanto uso dela como deveria. É possível que tenha escrito nela os casamentos, nascimentos e mortes, mas a Bíblia permanece surpreendentemente nova e não se vê em pequenas marcas, onde suas lágrimas caíram e os seus lábios foram comprimidos em louvor sobre as suas páginas. Como esse livro dos livros é maravilhoso, a palavra do Deus vivo. Algumas vezes não o apreciamos bastante. Quando o pegamos nas mãos, colocamos debaixo do braço e levamos para a igreja. Voltamos para casa e deixamos de novo no lugar. No entanto, é tão precioso que milhares morreram por ele. Para alguns, trata-se apenas de um livro, com 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Sabemos que o Antigo estava sob a lei e que o Novo sob a graça, que Cristo está encoberto no Antigo e é revelado no Novo, que Cristo está contido no Antigo e é explicado no Novo. Mas, na verdade, o que pouco sabemos é como esse livro chegou até nós. Entretanto, nós o tememos e reverenciamos, pois temos visto as 3 grandes sentinelas que guardam a Bíblia, tão severas, inflexíveis e justas como qualquer sentinela que já guardou o palácio de um rei ou as joias da coroa de qualquer monarca. Essas 3 sentinelas se encontram, uma no começo, outra no meio e a terceira no final da nossa amada Bíblia. Se nos aproximarmos com as tesouras da crítica, do modernismo, do ateísmo ou de qualquer outra coisa que possa destruir a Bíblia ou cortar qualquer parte dela, as sentinelas imediatamente levantam suas vozes de advertência e ordenam severamente: não toques, não toques. A primeira dessas sentinelas é Moisés que disse: nada acrescentareis à palavra que vos mandou, nem diminuireis dela. Deuteronômio 4:2. A segunda sentinela que fica no meio é Salomão que clama: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Provérbio 36. A última sentinela é João, o amado, que nos fala em Apocalipse 22, 18, 19, declarando que, se tirarmos qualquer coisa da palavra de Deus, nossa parte na cidade celestial nos será tirada. E se fizermos qualquer acréscimo, Deus nos acrescentará todos os flagelos contidos na Bíblia. Livro maravilhoso. Ele veio até nós através dos escritos de cerca de 40 homens, os quais nos deram essa mensagem devida da parte de Deus. Ela foi escrita no alto da montanha, no vale, na tenda do pastor, no trono de reis. Foi escrito sobre a orientação de Deus, por ricos e pobres, pelo poeta e pelo capitão do exército, por legisladores, filósofos, imperadores
sábios, juízes e reis. Os de elevada e os de baixa posição ajudaram a escrevê-lo em vários lugares e circunstâncias, desde o palácio brilhante, iluminado, até a masmorra fria e escura, onde havia apenas a chama de uma vela nas vigílias da noite. Deus pretendera originalmente, como se sabe, falar face a face com o homem. Quando Adão estava no jardim do Éden, o Senhor costumava chegar à fresca da tarde e andar com ele, falar-lhe como um homem com seu amigo. Mas, quando o pecado veio, um grande abismo se formou entre eles, e à medida que o pecado cresceu, essa brecha aumentou ainda mais. Foi então que Deus decidiu enviar uma carta do rei aos seus súditos, do pai aos seus filhos, do Salvador dos homens aos pobres e perdidos pecadores. Certo dia, Deus falou com Moisés e ordenou que fosse ao Monte Sinai, a fim de que falasse através dele ao povo, nesse lugar combinado, oculto na fenda da rocha, na montanha. Moisés encontraria seu Criador. Deus viria e traria com ele a primeira parte da sua palavra, escrita em tábuas de pedra. Enquanto Moisés esperava, penso que ouviu o soar dos passos do Senhor, vindo pelas montanhas, andando do pico até o topo mais alto e de morro em morro. A montanha inteira estava coberta, por assim dizer, de fumaça e havia trovões e relâmpagos. Nenhum dos milhares lá embaixo ousava estender o dedo para tocar a encosta, enquanto Deus se entrevistava ali com Moisés. Lá embaixo, ao pé da montanha, o povo tinha ficado esperando pela primeira leitura da maravilhosa carta de Deus à humanidade. Moisés desceu. O povo ficou ouvindo o som dos seus passos. Lá vinha ele. Trump, Trump, Trump. Era o marchar da palavra de Deus. Ao recebê-la alegremente, o povo começou a examiná-la e a meditar sobre ela. Eles carregavam consigo onde quer que fossem. A Arca da Aliança foi construída a mando de Deus e a sua palavra sagrada foi colocada dentro dela. Foi assim que a Bíblia começou a sua marcha ao redor do mundo. Aonde quer que os filhos de Israel fossem, levavam junto a Arca da Aliança. Para onde quer que a palavra de Deus fosse levada, os inimigos recuavam diante deles. Sempre que essa palavra repousava, os anjos pairavam sobre o propiciatório, onde a glória do Senhor, a Shekinah, habitava. Eles a levaram sob as ordens de Josué e ficaram um dia à beira das margens do caudaloso Rio Jordão, carregando em seu meio a Arca da Aliança, contendo a palavra preciosa sobre aquelas tábuas de pedra. Ó rios, abram-se! Ó águas, dividam-se! Aqui trazemos a palavra de Deus. Trump, Trump, Trump. O povo seguiu após ela, vitorioso, sempre avançando. Durante a jornada, a cidade murada de Jericó levantou-se diante deles, mas levavam nas mãos a arca preciosa. A cidade os desafiou, porque os seus muros eram poderosos, tão poderosos que casas tinham sido construídas sobre eles. Vocês jamais tomarão nossa cidade, zombaram os moradores. São indefesos, não têm armas. Ah, mas temos uma arma. Trazemos conosco a palavra de Deus, replicaram eles. A palavra de Deus avançou. Eles marcharam em volta da cidade 7 vezes e os muros caíram por terra. Como eles a consideravam preciosa. Deus abriu os céus e falou com homens santos, e eles escreveram segundo o Senhor os inspirava, palavra por palavra, conforme recebiam dele.
O Pentateuco, os livros de Moisés, foi acrescentado às tábuas da pedra. E assim, através dos séculos, a Bíblia continuou marchando. Aprendemos sobre ele, que mantinha a lâmpada queimando noite após noite, para que nunca houvesse escuridão no lugar em que a palavra de Deus se achava. Também sobre o pequeno Samuel, que o ajudou a cuidar da lâmpada. Chegou então o triste dia em que a Arca da Aliança foi roubada, e com ela a palavra de Deus, a qual foi levada para o acampamento inimigo. Quando Eli soube disso, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Ele a amava tanto que não suportou a ideia da palavra de Deus cair nas mãos do inimigo. Ó Eli, Eli, você não podia imaginar que esse fosse apenas o começo, que a amada palavra de Deus, com o acréscimo dos profetas, dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, através dos anos, iria cair muitas vezes nas mãos do inimigo, afundaria no mar mais profundo, seria queimada em fornalhas ardentes, seria rasgada página a página e espalhada ao vento. Pobre Eli, achou que precisava defender a Bíblia e morrer se ela caísse em mãos inimigas. Mas este é um livro que não pode ser destruído. Glória a Deus! Quando ele foi levado ao acampamento inimigo e a arca colocada diante do grande Deus de pedra chamado Dagom, penso que a glória do Senhor brilhou ao redor da arca e Dagom caiu, ficando de rosto em terra, pois diante do Deus da Bíblia, todo monte e rocha irá curvar-se, e toda língua confessará que ele é de fato o Senhor. Eles levantaram o velho Dagom, e na noite seguinte ele caiu de novo, e desta vez a sua cabeça quebrou e rolou, ficando lado a lado da Arca da Aliança, que continha a palavra preciosa de Deus. Não podemos ficar com essa coisa aqui, disseram eles. Ela nos matará a todos. É muito poderosa para ser mantida num acampamento de incrédulos. Levamo-la embora. A Bíblia seguiu, então, adiante, até que veio, então, a repousar numa certa eira. A bênção e a glória do Senhor estavam neste lugar. Davi ouviu falar disso e exclamou: devemos trazê-la e colocá-la no lugar de direito no tabernáculo, assim com canto, música, dança, coros auxiliares, oficiais, chefe e capitães. Eles saíram, pegaram a arca, colocaram-na sobre os ombros e ouviu-se de novo a marcha triunfal da palavra de Deus. Davi ia à frente, liderando a procissão, e ele dançou, saltou, pulou e cantou, e a glória do Senhor encheu o templo. Vieram aqueles dias magníficos em que Davi escreveu salmos, inspirado pelo louvor a Deus e pelas santas escrituras. Posso vê-lo, o doce cantor de Israel, examinando a palavra de Deus, escondendo-a no coração e depois transformando-a em canções, colocando-a em música e perfumando toda a terra com a sua gloriosa melodia. A seguir vieram Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, um após o outro, escrevendo segundo as ordens de Deus, e a palavra foi crescendo em volume e ainda marchando. Nem tudo se desenrolou com facilidade. Jeremias foi atirado na lama da cisterna, que chegava à altura dos seus braços, mas levantou-se com o rosto brilhando e escreveu novamente o que Deus lhe mandava. Depois de um terrível silêncio, chegou o Novo Testamento, a chegada de Jesus Cristo, seus belíssimos ensinamentos, o Sermão do Monte e a emoção de suas gloriosas bem-aventuranças, do seu poder salvador e curativo. Imediatamente após os 4 evangelhos,
Vieram os Atos dos Apóstolos escritos por Lucas. E em seguida as obras de Paulo, de João, de Pedro e de outros, que escreveram também muitas vezes nas prisões ou nas masmorras, mas a palavra ela continuou marchando. Deus revelava sua palavra sagrada a um e a outro, acrescentando um terceiro, quarto, quinto, 36º, 40º capítulo, até que ela foi finalmente completada e compilada, e cada porção escrita correspondendo uma a outra, e sem contradição alguma em qualquer ponto. A Bíblia, assim, completa, começaria sua viagem pelo mundo. Naquela época, as pessoas não podiam entrar numa loja como fazemos hoje e comprar uma Bíblia. Se a queriam, precisavam pagar alguém para copiá-la inteira, ou pelo menos uma página ou um capítulo especial, ou tinham de copiá-las elas mesmas em seus hieróglifos e com os papiros que possuíam. Se você já tentou escrever um único livro da Bíblia inteiro, deve ter uma ideia do que significa copiá-lo, examinando dia e noite. Grande parte do trabalho sendo feito em cavernas e masmorras, com medo daqueles que os matariam, se fossem encontrados com a palavra de Deus. Ó livro maravilhoso! Ele havia chegado, então, ao seu estado presente, sendo reunido pedaço a pedaço, desde os confins da terra. Os diferentes copistas e escritores assemelhavam-se a carpinteiros, que formavam sobre um modelo, ordenado por Deus, certa parte de uma tábua ou viga. E, quando tudo tinha sido coletado, o que Moisés escrevera e o que Isaías, Davi, Salomão, Malaquias e Mateus escreveram, se ajustou perfeitamente, formando um barco esplêndido e vivo, o qual podia navegar como um belíssimo navio, com as velas brancas iluminado, através do seio das águas, levando cada um que nele confiava em segurança para o oceano do profundo e eterno amor de Deus. Ele encontrou todo tipo de oposição e perseguição. Nem bem terminara de ser compilado, quando o diabo percebeu que se a palavra de Deus pudesse viver e circular através do país, transformaria tudo para Deus no momento em que as pessoas a lessem e compreendessem. O diabo enviou então seus emissários, e os que marchavam com a Bíblia foram agarrados, milhares deles mortos, alguns crucificados como seu Senhor, outros atirados aos leões que com grandes mandíbulas abertas pulavam sobre eles, arrancavam a carne dos seus corpos e quebravam-lhe os ossos. Alguns foram transformados em tochas mergulhados em betume e depois incendiados, ardendo noite adentro, enquanto os foliões dançavam, cantavam e brincavam nas festas nos jardins de Nero. Sem temer os ventos da adversidade, a perseguição e a fúria do diabo, através dos anos e dos séculos, o livro não pôde ser destruído e a sua marcha prosseguiu. Ele chegou à Idade Média, quando parecia que certamente iria desaparecer e perder-se na densa escuridão que cobriu o mundo e escravizou a mente dos povos. Homens continuavam a copiá-la, a lápis e a tinta, mas o progresso foi agonizantemente lento. Tyndale convenceu-se de que era necessário encontrar um meio da palavra viva ser publicada a um preço menor, para que o homem pudesse comprá-la, pois eles estavam pagando, naqueles dias, até $876 por uma cópia da Bíblia. Hoje seria mais de R$4.500. Encontrar um meio das pessoas adquirirem este livro precioso. Em vez de terem de entrar nas catacumbas, irem para o deserto, para as cavernas e entre as rochas, a fim de ouvir alguém ler uns poucos versículos, enquanto outros vigiavam para que os soldados não o encontrassem. Se apenas
pudessem tê-lo em seus quartos e o lerem, como seria bom. Fique imaginando se apreciássemos hoje a Bíblia, tanto quanto aqueles que tiveram que passar por tamanhas dificuldades a fim de ouvir a leitura das suas páginas. Um dia mais claro surgiu. A máquina de imprimir foi inventada, uma das maiores descobertas do mundo para o povo de Cristo. E o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Alguém descobriu que Tyndale estava fazendo e ele fugiu para a Alemanha. Ali num porão começou a trabalhar. Ele e seus auxiliares prepararam os tipos que tinham que ser esculpidos em madeira. Um a um, página após página, capítulo após capítulo, paciente e ansiosamente, eles trabalham, mal parando para comer ou dormir, exceto quando seus corpos exaustos exigiam. Soube-se, porém, que a Bíblia estava para ser impressa, e soldados foram enviados através do país até que encontrassem e destruíssem obra e os obreiros. Alguém os traiu. Os soldados embebedaram os guardas de Tyndale e eles contaram o segredo da imprensa subterrânea. Essa emergência fora, porém, prevista e um túnel oculto permitiria fuga, caso necessário. No momento em que os pés dos soldados aproximam-se da porta, Tyndale agarrou as folhas impressas ainda molhadas em tinta, fugiu pelo túnel e chegou à casa de Lutero, aonde, em privacidade e reclusão, pôde completar o seu magnífico trabalho. Surgiu então o enorme problema de distribuir as Bíblias. O Antigo e o Novo Testamento foram impressos separadamente. O Novo Testamento era pequeno para ser escondido facilmente. Não importava quão pequenos e difíceis fossem de ler os tipos. Se as pessoas pudessem apenas escondê-las, por tempo suficiente para gravar as palavras no coração, a grande obra estaria cumprida. Bíblias foram ocultas em fardos de algodão, caixotes de chá e outras mercadorias, contrabandeadas para a Inglaterra e para as mãos de centenas de crentes. A Bíblia começou a aparecer em todo o país, aqui, ali e acolá. Os reis ficaram furiosos e os governantes rangeram os dentes e enviaram soldados por toda parte para vasculhar casas e cidades inteiras, retirando todas elas, as quais foram empilhadas em montes enormes e queimadas. Mas ouça, através do crepitar das chamas eu posso ouvir. Tramp, tramp, tramp. Era a marcha da Bíblia. A palavra de Deus seguia seu caminho, e certamente foi derrotada por tanta oposição, diz você. Não, nunca. Você já viu queimar uma grande quantidade de papel? Notou como as páginas sobem cada vez mais, são apanhadas pelo vento e levadas para longe, caindo em algum lugar? As Bíblias queimadas tiveram exatamente esse destino. Levantadas bem alto pelos ventos da oposição, elas foram levadas para bem longe, apenas para cair em alguma máquina de impressão. Logo, se ouviu o chiado e o zumbido das máquinas de imprimir, e mais Bíblias estavam sendo publicadas. O dia da grande fogueira, em que as Bíblias foram queimadas, foi 6 de outubro de 1536. Mas as suas páginas voaram, caíram aqui e ali, sendo apanhadas, lidas, beijadas e esmagadas contra o coração. Se a palavra de Deus avança, ela certamente surgirá de novo, produzindo uma semente preciosa. Tornou-se uma ofensa possuir uma Bíblia ou ser encontrado lendo-a. Pessoas foram lançadas em prisões, queimadas na estaca ou coisa pior, caso se recusassem a desistir da sua fé e o amor pela palavra de Deus.
Outras foram esquartejadas membro a membro ou torturadas por meios inconcebíveis. Crianças pequenas, de 10 a 12 anos de idade, entregavam alegremente as suas vidas para não deixar a procissão, enquanto a palavra de Deus continuava marchando. Oh, como eu a amo! Quando vejo nesses tempos de paz homens ousarem tornar-se críticos e começarem a duvidar, sublinhando isso em azul e aquele em vermelho, ou removendo partes da Bíblia, meu sangue quase ferve. Creio nessa Bíblia de capa a capa. Nossos pais morreram por elas. Vamos vivê-la e pregá-la, a palavra amada do nosso Deus vivo. No decorrer do tempo, houve uma série de martírios. Em 1555, Ridley e Latimer selaram a sua fé com sangue e vida. Estes dois homens trabalharam para divulgar a Bíblia. Eles as levavam às escondidas para a casa das pessoas. Colocavam-na em suas mãos enquanto estas se encontravam em lojas, as quais se apressavam a voltar para os seus lares e ler, enquanto alguém ficava de guarda vigiando para que não fossem encontradas com as páginas sagradas. Quando Ridley e Latimer iam ser levados para a morte, parecia que a Bíblia estava condenada. Tudo indicava que todos os demônios do inferno e todas as autoridades do mundo se haviam reunido contra ela. Mas quando aqueles dois ficaram de pé junto à estaca, as chamas já lambendo seus corpos, indefesos, ouviram-se as maravilhosas palavras: "Seja forte, Ridley, pois acendemos hoje uma luz na Inglaterra que jamais se apagará." Tyndale fora estrangulado e queimado, mas as suas últimas palavras foram: "Haja luz." Os acontecimentos então aceleraram e justamente um ano depois de Ridley e Latimer terem sido queimados, a Bíblia tornou-se um livro publicamente autorizado na Inglaterra e através de toda a Grã-Bretanha era permitido imprimi-la, lê-la e contar sua história em toda parte. Sempre me alegro em saber que o homem que levou à morte aqueles maravilhosos obreiros de Deus, os quais morreram tão bravamente, foi o primeiro a quem o rei obrigou a pegar uma Bíblia, sentar-se e ler o livro sem parar até terminá-lo. Marche, marche, marche. Mas a Bíblia não deveria parar na Inglaterra ou na França. Embora surgisse a guilhotina em um período de grande sofrimento, a Bíblia jamais cessou a marcha em busca de maior liberdade religiosa. Nossos ancestrais vieram para a América, esta terra gloriosamente livre, trazendo com eles no navio Mayflower suas preciosas Bíblias. Os índios reuniram-se ao redor das fogueiras no acampamento, em frente às suas tendas, e ouviram a história do Cristo da Galileia, que morreu para que pudéssemos viver. O homem vermelho pôs de lado o seu machado, suas flechas, e disse: "Conte-me a história do homem de dores, a luz do mundo, o príncipe da paz." Os missionários guardaram a Bíblia, traduzida em muitas línguas, em sua bagagem enquanto viajavam através do oceano e levaram até terras distantes. A Bíblia não conhece fronteiras entre brancos, negros ou amarelos, entre ricos e pobres. Ela pode ser encontrada na favela e na mansão. Em seu iglu de gelo e neve, o esquimó examina suas páginas brilhantes à luz de sua lamparina de sebo. O homem negro, em sua cabana na África, abandonou suas armas assassinas e o canibalismo. Sua face oleosa brilhou mais ao ouvir a história do Deus que vive e do Salvador que o ama. Na China e no Japão, o homem amarelo ouviu a história. Ela foi levada à Turquia e ao Afeganistão, à Noruega, Suécia, Dinamarca e ao redor do mundo.
O sol jamais se põe sobre as páginas radiosas. Graças a Deus. Onde quer que marchasse, onde quer que fosse plantado, esse livro tornou-se uma tocha que inflamou, brilhou e lançou luz sobre a terra escura. Bíblia maravilhosa, dom de Deus, lâmpada de luz. Vamos fazer parar a marcha da Bíblia? Os infiéis e ateus proclamaram. Tom Paine, Ingersoll e Darwin e outros disseram que ela não poderia sobreviver. Alguns infiéis afirmavam que estava morrendo, que os homens eram inteligentes demais para lê-la e que, dentro de 100 anos, ela estaria no necrotério. Os homens que declararam isto já estão na sepultura, mas a Bíblia continua. Aleluia! E ela jamais morrerá. As Bíblias estão sendo agora impressas por atacado. Enquanto você ouve isto, a Bíblia está circulando. As máquinas de impressão estão chiando e zumbindo, publicando mais Bíblias. A Sociedade Bíblica Americana, desde 1816 até hoje, não só imprimiu, como distribuiu 158 milhões de cópias de Bíblias em 152 idiomas. Ela foi queimada, rasgada, enterrada, mas ressuscitou. Você e eu devemos ser cartas vivas dessa amada palavra de Deus. Devemos escondê-la em nosso coração. Amada e velha Bíblia é o livro para todos os homens. O que sua marcha tem significado para toda a humanidade? É um livro que os pobres e ignorantes podem ler e compreender. É o livro dos ricos que lhe diz como converter-se, como é impossível para eles entrar pela porta estreita, a não ser que nasça de novo. É o livro para os eruditos. Nele podem achar questões de astronomia, química, civismo, informações sobre assuntos internacionais, arte, arquitetura e metalurgia. Ao mesmo tempo, é tão simples que uma criança pode entendê-lo, e os tolos não cometem erros ao segui-lo. Ó livro maravilhoso, livro infalível, livro corajoso, livro indômito, se for afundado na profundeza do mar, seguirá incrustado de pérolas. Se for esmagado como um diamante quebrado a martelo, cada pequenina partícula irá resplandecer, brilhar em miríades de pedaços, onde antes era um só. Rasgue-o e espalhe suas páginas ao vento, e ele imediatamente criará asas, como uma pomba ou gaivota poderosa, e voará através do oceano para penetrar nos corações de homens e mulheres em toda parte, com a sua mensagem de esperança, vida e consolo. A Bíblia é um barco branco e poderoso, navegando pelo Amazonas com suas velas imaculadas ao vento. Em cada curva do rio, menininhos de rosto pintado em cores alegres, com arcos e flechas na mão, aparecem e gritam: grande barco, volte! Vamos acabar com você com nossas pequenas flechas. O barco, porém, continua serenamente sem responder palavra. As flechas batem em seus lados reluzentes e caem na água, partidas em milhares de fragmentos, enquanto o barco majestoso segue o caminho. A Bíblia apresenta-se como um homem perfurado por milhares de balas, mas ileso. Um homem envenenado de várias maneiras, mas que jamais foi contaminado ou adoeceu por isto. Ele se mantém doce, puro e nobre, ainda mais forte que antes. Em minha mão tenho um livro bem usado, com capa de couro, que posso dobrar. Um livro, fino e belo, com as bordas das páginas douradas. Um livro que é o maior tesouro deste mundo, dado a Deus pelo homem. Muitas vezes, sem querer refletir, eu a apertei contra o coração. Quando me deito,
À noite a Bíblia nunca está longe de mim, seja debaixo do travesseiro, sobre a colcha ou numa mesinha próxima, a fim de poder tocá-la durante a noite e tê-la por perto quando chega o dia. Este livro é o meu sócio conselheiro, guia, consolo, apoio, alimento e luz. É a palavra de Deus dada a mim e a você também. Você vai amá-lo também? Você vai apreciá-lo mais? Vai escondê-la no coração? Ele voltará aos bancos das escolas? Você quer tomar minha mão e pegar na mão da pessoa próxima, comprometendo-se diante de Deus a juntar-se à marcha da Bíblia, levá-la com você, permitir que seja um livro aberto? Ouça, atente neste som. Tramp, tramp, tramp. Ele segue em frente, e quando formos para o nosso lar no céu, quando atravessarmos os portões, tendo o coração lavado no sangue do Cordeiro, vestidos de branco, com os rostos radiantes, coroados de vitória, vamos continuar sendo guiados por Ele. Trump, Trump, Trump. Estaremos marchando com Ele, a sua vanguarda. Ele se encaminhou para o trono e faremos, então, uma esplêndida descoberta. O próprio Cordeiro inspirou e vive nele, anda nele, fala através dele. Ele é a verdadeira Palavra de Deus. Graças a Deus por você, querida e velha Bíblia. Graças a Deus pelo que significa. Que nós que vivemos no século XXI, podemos apanhá-la sem medo de sermos feridos com uma lança ou queimados na estaca. Jamais esqueçamos como chegou até nós e como foi comprada a um preço tão elevado. Que possamos sempre ouvir o Trump, Trump, Trump de seus pés no correr dos séculos. Você veio através do sangue das inundações, veio através das torrentes, das chamas e da conquista, mas veio até nós intacta, com todas as suas palavras. Nós amamos você, velha e querida Bíblia. Este é o sermão A Marcha da Bíblia, preparado por Aimee Semple McPherson no início do século XX, compilado pelo Dr. Raymond L. Cox e compartilhado com vocês pela SEC Santa Catarina, com a colaboração das Unidades de Ensino Teológico Pastoral ITQ e MQTI, do Departamento de Educação Bíblica Quadrangular das 35 regiões do Estado, com a participação especial do nosso presidente, missionário Narciso Parisotto, da nossa amada missionária Noeli Parisotto, do pastor Jair Mioto, do pastor Erivelton Tavares, nosso secretário-geral de Educação e Cultura, de alguns conselheiros, superintendentes, secretários, coordenadores e pastores. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. Porque através dela ele vive. Obrigado. Olá, paz seja convosco. A Bíblia, palavra do nosso Deus. Palavra do nosso Deus que traz a mensagem de salvação, a mensagem de vida eterna. E hoje, no século XXI, nós nos lembramos de todos aqueles que contribuíram
para que esta palavra estivesse em nosso meio. Jamais nos esqueçamos de como ela chegou até nós e como foi comprada a um preço tão elevado. Que Deus abençoe você, a sua família e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.